Se o cliente te chamar agora, em quanto tempo você vai dar uma resposta para ele, conseguir analisar e resolver aquele incidente? Eu sou o Renato Ornelas, fundador e CTO do OpenX, e estamos no 7º episódio da nossa série Espírito de Provedor. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cultura de resolver os problemas rapidamente. Pra gente, esse é um ponto fundamental e que foi realmente assim, uma das grandes mudanças que a gente enfrentou aqui dentro e que a gente vê nitidamente como esse esforço intencional que a gente fez faz toda a diferença de como o mercado e os nossos clientes enxergam o que a gente faz para eles. É frequente quando a gente está em eventos, os clientes chegarem e falarem pra gente: olha, OpenX, é surreal a velocidade que vocês dão resposta pra gente. E não é simplesmente a resposta de um bot ou uma resposta, é a resposta que a gente dá de ter verdadeiramente falando com alguém apto a resolver o problema que ele está sofrendo no momento. Já falamos aqui no canal sobre como a gente opera, como é a nossa escala de horário e etc. E assim, mesmo operadoras que têm gente 24 horas não conseguem responder com agilidade e resolver o problema de uma maneira tão rápida como a gente consegue resolver aqui na OpenX. A gente até tem um caso que é muito engraçado, que a ferramenta que a gente usa para o atendimento é via WhatsApp, e muitas vezes os meninos aqui, eu fiquei sabendo que eles já deixam preparado a mensagem para mandar para os clientes, porque às vezes enquanto ele estava escrevendo, o outro já respondia. Porque realmente pra gente é muito legal. E eu fico às vezes vendo de fora, nos grupos dos clientes, entre o cliente mandar a mensagem, até aquela primeira mensagem do bot para fazer aquela triagem ali, e é coisa assim, normalmente menos de 1 minuto, 2 minutos, já tem alguém interagindo com o cliente, um ser humano de verdade interagindo. Então assim, isso mostra para o nosso cliente que a gente importa com ele e que a gente quer atender, porque uma coisa é você liga lá para um call center, lá para uma companhia aérea para reservar uma passagem, vem aquela história: sua ligação é muito importante para nós, estamos com a fila, você está na fila e você será atendido em 40 minutos. Gente, se eu fosse importante, tinha alguém me atendendo agora, que é o que a gente busca aqui. Se o meu cliente é a coisa mais importante que a gente tem gente para atender a hora que ele chamar e com muita velocidade. Dentro desse aspecto, uma coisa que a gente faz também que é muito importante é que muitas operadoras têm lá e divulgam o escalation list, né? Que é aquela lista seguinte: ó, se eu falei ali no suporte, os caras não estão patinando, não estão resolvendo, vou chamar lá o gerente do suporte, vou chamar até que chega no nível mais alto da empresa. Aqui normalmente tem operadoras que é depois de 4 horas. Gente, a gente sabe como funciona o mercado de provedores, sabe a urgência que vocês têm. Então, o escalation aqui na OpenX, é óbvio que tem que seguir a ordem. Então o cara primeiro vai tentar chamar no WhatsApp, depois vai tentar chamar a ordem correta, mas se ele tentou chamar no WhatsApp, não conseguiu contato, tentou chamar com o coordenador, não conseguiu, com o diretor de operações não conseguiu, já pode me chamar, não tem que esperar essas 4 horas. É injusto com o nosso cliente. Se a gente preza o atendimento e a qualidade do que a gente faz, deixar o cliente lá 4 horas, 2 horas, 1 hora que seja esperando, eu sei que é fatal para o provedor, porque o cliente lá na ponta, ele é muito difícil de conquistar e muito fácil de perder. Então, para a gente garantir que tudo isso funcione, a gente tem que ter o nosso lado ser muito ágil e muito rápido para resolver os problemas. 2 métricas fundamentais que existem para poder validar se o seu atendimento está legal. A primeira métrica é o tempo médio para o atendimento, quer dizer, entre o cliente entrar em contato e eu começar a lidar com o cliente, quanto tempo passa, né? Se, por exemplo, o cliente manda um oi lá no WhatsApp e a minha resposta é 3 horas depois, o cliente nem lembra do porquê que ele chamou às vezes, né? Ou às vezes o problema já foi resolvido e fica simplesmente aquela frustração dentro do seu cliente. Então, uma métrica muito importante é se entre o cliente chamar, seja telefone, e-mail, WhatsApp, ele chamar e alguém já está falando com ele, é uma métrica muito importante, que mostra para ele que você realmente se importa. E outra métrica muito importante é o tempo que eu gastei para resolver o problema, né? Porque não adianta nada também eu ser rápido para atender o cliente, mas demorar 3 dias para dar uma solução para ele. As duas coisas vão causar frustração para o nosso cliente. Então, para otimizar o seu atendimento, para você avaliar se ele está dentro do que você espera, avalie esses 2 parâmetros. O tempo médio para o início do atendimento e o tempo médio para a finalização do atendimento. E busque também casos que estão muito fora disso daí. Não, em tempo médio nosso é 3 horas, mas teve um chamado que demorou 1 semana. Esses casos que são esses outliers, esses casos muito fora da curva, eles vão ser exatamente os pontos que você vai aprender bastante. Cara, o porquê que a gente foi tão ruim nesse? O que a gente pode fazer para melhorar
cada vez mais o nosso atendimento. Quais novos procedimentos, quais novos sensores, quais novos alarmes a gente pode criar para evitar que a gente tenha um problema que a gente demore tanto para resolver ou para perceber. Uma coisa que vai ajudar bastante, né, nessa análise é você ter um monitoramento muito eficiente. Porque quando o cliente abrir o chamado, se você conseguir correlacionar o que ele está reclamando com algum gráfico, alguma métrica, algum alarme que você tem, já é meio caminho andado. Porque você vai ser capaz de... O cliente está reclamando disso, eu estou vendo um sensor que está alarmando na hora que ele reclamou. Um sensor que está acusando que tem alguma coisa anormal, você já vai focar a sua atenção para resolver isso. Então, dentro dessa cultura de resolver problemas rapidamente, é muito importante que você tenha um monitoramento eficaz e tenha uma equipe apta a ter um gráfico e ler e interpretar. Porque outra coisa que eu esbarro muito com o cliente nosso é situações que a informação está lá no gráfico, mas o técnico, né, o operador da rede, não sabe interpretar. A gente até tem nossa imersão OpenX, uma das aulas que a gente tem é exatamente sobre como interpretar os gráficos, né? Todo gráfico, ele conta uma história. Então, se ele teve aquela variação brusca, se ele teve aquela queda, se subiu o gráfico, se desceu de uma vez, por que aconteceu? Então, ele tem que ser capaz de olhar para o gráfico e entender o que aconteceu e contar a história que aquele gráfico está representando. É uma coisa que é muito importante, é quase que uma arte que o operador de rede tem que aprender para poder melhorar muito a eficácia do dia a dia dele na operação. Outra coisa que é muito importante você colocar aí no seu dia a dia é isso. Se é um problema, tenta resolver o mais rápido possível. Você pega aquele problema e anota no papel ou coloca ele numa lista das coisas para fazer, muitas vezes você não vai lembrar de voltar naquele problema. E isso vai causar esse sentimento ruim no seu cliente, que ele abre um chamado, enquanto ele não fica te cobrando, você esquece. Então, se o problema ele é fácil de resolver, assim, para resolver esse problema eu vou gastar menos do que 5 minutos, então para o que você está fazendo e resolve ele agora. Não deixa ele para depois, porque o cliente ele vai sentir uma enorme diferença na sua agilidade, ele vai ver isso, que esse cara é o que mais valoriza. Muitos clientes nossos nos elogiam exatamente porque a gente implementa isso no dia a dia. Só que foi um esforço intencional da nossa parte de criar essa cultura. Quando eu comecei a OpenX, eu fazia as coisas dessa forma, então isso acabou virando um traço da nossa cultura, que é, vamos tentar resolver as coisas mais rapidamente possível. Então se a gente deixa as coisas acumularem, vira um grande problema. Outro ponto que a gente tem é o seguinte, nos grupos de WhatsApp, a gente tem um combinado com os nossos clientes. Então, por exemplo, ele sabe que se ele está pedindo uma demanda, por exemplo, que é de um projeto que requer pesquisa e desenvolvimento do nosso lado. E a gente está ali interagindo com ele, ajudando ele a fazer os testes, etc. Mas entrou uma emergência no outro cliente, ele sabe que a gente vai largar aquele projeto, que é uma implementação, é um recurso novo, para cuidar de uma emergência, né? Principalmente quando é um momento de plantão, no final de semana, alguma coisa assim. E é muito claro, porque a gente explicou para o cliente, falei, cara, você não gostaria que fosse assim? Se eu tivesse meu técnico lá fazendo um projeto e você tivesse uma emergência, você não gostaria que ele parasse o projeto para focar na sua emergência? Então, isso vale para os dois lados. Então, a gente deixa essas coisas, não deixa subentendido, a gente deixa isso claro para o nosso cliente. É assim que a gente funciona. Porque tudo que for fazer aqui na nossa rede, precisar de abrir chamado, de demorar horas, de entrar para uma fila de execução, etc., os problemas vão escalar e vai virar um negócio muito, muito grande, muito ruim. Então, a gente colocou isso na nossa cultura. Vamos resolver o mais rápido possível para que o problema não se agrave e não vai acumulando uma série de problemas para os nossos clientes. Me conta aí nos comentários o que você faz para poder resolver os problemas da maneira mais rápida possível. Se você já usa algum recurso, algum desses recursos que a gente falou nesse vídeo, para a gente aprender e trocar uma ideia e cada vez mais evoluir. Nós estamos aqui na série Espírito de Provedor falando um pouco sobre a cultura de resolver problemas. A gente tem um playlist aqui no canal, que é uma série que a gente fala somente sobre técnicas que a gente usa no nosso dia a dia para resolver problemas de uma maneira mais efetiva. Vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês clicarem lá e acompanhar essa série que também ficou bem legal. Grande abraço e até o próximo vídeo.